Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula aí do 8º ano. Hoje o nosso conteúdo é um conteúdo de porcentagem. Com certeza todos vocês, pelo menos já ouviram falar em porcentagem, quantos por cento, né? Nesse tempo de pandemia agora, o que a gente mais escuta é tal da porcentagem, né? Tantos por cento foram curados, tantos por cento foram a óbito, enfim. Então é um conteúdo bastante interessante que a gente vai começar a ver agora. Então vamos aí para o slide. Meu nome é Luan Felipe, sou professor da Rede Pública do Estado do Acre. Aula porcentagem, conteúdo do 8º ano. Vamos iniciar. Por que estudar porcentagem, né? Então, a gente utiliza o cálculo de porcentagem o tempo todo em nossa vida. É uma forma de expressar, né, partes de um número de maneira mais conveniente, mais clara e a gente consegue ter uma visão, né, de um todo, de uma parte de um todo, né, mais bem identificada com a porcentagem. Então a gente usa essa expressão o tempo todo. Por exemplo, quantos por cento de açúcar tem nesse bolo? Ou seja, desse total de bolo, qual é a quantidade, né, de açúcar que tem nele? Ou então, qual o percentual de juros que vou pagar nessa compra parcelada? Ou seja, quanto eu vou pagar a mais? Esse a mais equivale a que porcentagem em relação ao preço à vista? Então isso tudo aí faz parte do nosso dia a dia e nele está embutida a ideia de porcentagem. Então o símbolozinho que a gente usa para porcentagem, eu acho que você também já é familiar com esse símbolozinho, né? Esse segmentozinho de reta aí, diagonal aí, com dois zerozinhos entre aspas aí, né? Simétricos. Esse símbolozinho aí simboliza, né, o símbolo de porcentagem. Então, aprendendo o que significa a expressão porcento. Vamos ver os seguintes exemplos. Primeiro, a gasolina teve um aumento de 15%. Ou seja, se, por exemplo, a gasolina estava custando R$100, ela passou a custar R$115. Por quê? Porque houve um aumento de 15% em relação ao valor original. E aí 15% de 100, para nós é mais fácil calcular de cabeça, é R$15. Então, se eu dou um aumento, R$100 mais R$15 passaria a custar R$115. Mas quando eu falo que teve um aumento de 15% em relação a R$100, quer dizer, né, que a cada R$100 a gasolina aumentou R$15. No segundo exemplo, nós temos aí, o cliente recebeu um desconto de 10%. O que significa que a cada R$100, né, ele sofreu um desconto de R$10. Ou seja, se ele estava devendo, por exemplo, R$1.000, né, para você calcular 10% de R$1.000, você pode dividir 1.000 por 10, né, a proporção se mantém, daria R$100 e o desconto seria de R$100, eu pagaria R$100 a mais. Se o valor da compra, né, era R$100, o desconto foi de R$10. Então perceba que a porcentagem, ela representa um número dentro de um número maior. Então, é uma das finalidades de a gente perceber o conceito de porcentagem. No terceiro exemplo, 90% dos jogadores do meu time são craques. Ou seja, em relação ao número total, 9 vezes 10%, eu posso pensar assim, da minha quantidade de jogadores são craques. Então, por exemplo, se na sua escola tem 100 jogadores, 90 deles são craques. Olha aí, dá para montar aí várias equipes boas, né? Então, vamos continuar aí. Porcentagens, curiosidades. A expressão porcento, acho que você já percebeu que tem alguma coisa a ver com 100, né? Vem do ladinho percento e quer dizer por um cento. Ou seja, todo cálculo de porcentagem é baseado no número 100. O cálculo de tantos por cento de uma expressão matemática ou de um problema a ser resolvido é indicado pelo símbolo de porcentagem que eu já expliquei para vocês. Gente, é importante que vocês entendam aqui uma coisa. Voltando aqui para mim, quando eu falo em porcentagem, você não pode estranhar. Ela é simplesmente uma fração. Eu já vou adiantar ali no próximo slide, mas eu quero que você entenda que, de antemão, que a porcentagem ela é uma fração em que o denominador é 100. Só isso. Então, tudo que você sabe com fração até agora, você pode manipular com porcentagem, porque porcentagem é também uma fração, só que uma fração especial, em que o denominador é 100. Então, uma das formas que a gente pode observar a porcentagem em relação a um todo é eu pegar esse todo e dividir em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes seria a fração 1 sobre 100. Essa ideia você já viu no sexto ano. Ou 1%. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular 60% de 800. Pensa comigo,
Se nós dividirmos 800 para 100, eu vou estar quebrando o 800 em 100 partes iguais, né? 800 dividido para 100 é 8. Isso quer dizer que o 8 representa a fração de 1 sobre 100 de 800. Em outras palavras, 1% de 800 é equivalente a 8. Então, se eu quero, por exemplo, 60% de 800, é 60 vezes 1%. Isto é, 60 multiplicado por 8, que daria 480. É uma outra forma que você tem de ver a porcentagem, né, extremamente vinculada com fração. Então, continuando aqui o slide, vamos lá. O que você já sabe, né? Vamos aí retomar o que você já sabe para a gente poder aproveitar e construir o nosso conteúdo. Por exemplo, comer 50% de uma torta equivale a comer a quinta parte, um inteiro, a metade ou a quarta parte. Bom, se você estiver bem ligado aí, 50% é a metade entre 0 e 100%, né? Então, metade para nós vai se manter, né? Se 50% representa metade entre 0 e 100%, ela também vai representar a metade da torta. Então, obviamente que aí você já deve ter respondido, né? A letra C seria o item correto nessa pergunta aí. Então não se esqueça, 50% para nós representa a ideia de metade. E professor, metade aqui fração? É a famosa fração 1 sobre 2, que a gente costuma falar só meio, né? Então perceba aqui, aluno, que porcentagem também pode ser representada por uma fração irredutível. Por exemplo, a fração 50% seria a fração 50 sobre 100, né? Como eu já expliquei para vocês, denominador 100. Já vou explicar mais detalhado isso. Mas é importante que você entenda que 50% está ligado com a fração 1 sobre 2. Um outro exemplo aqui. Uma pessoa percorreu 50% do comprimento de uma ponte. Se a ponte possui 7 km de extensão, quanto falta para ser percorrido? Ora, se ela percorreu 50%, faltam 50% para ser percorrido, certo? Porque o todo é 100%. Se já foi percorrido 50%, ainda faltam 50%. Em outras palavras, eu tenho que calcular 50% de 7. Mas nós acabamos de ver que 50% é equivalente à metade de um número, né? Então, a metade de 7 seria 3,5 quilômetros. Então, ainda faltam 3,5 quilômetros para ser percorrido. Então, a nossa resposta aí seria o item A. Terceiro exemplo, numa promoção, um prato de espaguete estava com 20% de desconto. Aí eu pergunto para vocês, qual o preço pago se o preço original, né, do espaguete era de R$ 9,00? Gente, a ideia aqui é bem intuitiva. É eu calcular 20% de R$ 9,00 e descontar de 9 esse valor. Então pensa comigo aqui. Professor, eu não sei calcular 20%, mas se eu dividir o 9 para 10, o valor dessa divisão vai ser 10% de 9. Ou melhor, para a gente puxar o que a gente viu anteriormente aí nos exemplos, a metade de 9 é 4,50, certo? Então a gente também pode fazer uma proporção. Então 10% de 9 seria equivalente a 90 centavos. Então 20% seria 2 vezes 10%. Isto é, 90 centavos mais 90 centavos, que daria R$ 1,80. Então, o desconto seria de 20%, mais 20% de 9 é equivalente a R$ 1,80. Então, o desconto aí seria de R$ 1,80, você desconta esse valor de 9 e daria 9 menos 1,80, né, daria R$ 7,20, item B. Ok? Uma outra forma de a gente representar porcentagens é através de decimais. Gente, como eu falei para vocês, se a porcentagem ela representa uma fração, e você sabe que toda fração tem um valor decimal, então, automaticamente eu posso compreender que as porcentagens, elas também podem ser representadas por valores decimais. Então, por exemplo, ó, 5 sobre 100, que representa a porcentagem 5%. Como é que eu faço para saber o valor decimal de 5%? Eu divido 5 para 100, que é o que eu faço para saber o valor de uma fração. O valor de uma fração é a divisão do numerador pelo denominador. Você já viu isso? Então, na letra B, 16% é 0,16. Por quê? Porque é o resultado da divisão de 16 para 100. Letra C, 109% representa o número decimal 1,09. Por quê? Porque 1,09
é o resultado, é o valor da fração 109 sobre 100. Cálculo de porcentagens. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Vamos calcular 15% de 80. A gente pode fazer essa questão de 3 formas, então aí você fique à vontade para escolher qual que você se sente mais confiante. Então, na letra A, eu posso calcular da seguinte forma: 15% de 80. Esse D aí, na verdade, faz um papel de multiplicação, né? E aí eu posso já converter 15% para a sua forma fracionária, ou seja, 15 sobre 100, e no lugar do D, colocar um produto. Então, 15% de 80 é 15 sobre 100, a fração 15 sobre 100, multiplicada pelo inteiro 80. E aí, produto de fração, como é que a gente faz aí? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 15 vezes 80 dá 1.200, né? No caso, 80 está sobre 1, fração 80 sobre 1, 100 vezes 1 dá 100. Então, 15 sobre 100 multiplicado por 80, eu só multiplico os números de cima. Então, fica 15 vezes 80, 1.200, sobre 100. E aí você divide 1.200 para 100 e o resultado é 12. Isso quer dizer que 15% de 80, gente, vale 12. Então, se você tem R$80 e deu 15% para uma pessoa, na verdade, você deu a quantia de R$12. Item B, outra forma de fazer, né? Como 15%? Aí eu vou utilizar agora, gente, a forma decimal. Para eu saber qual é a forma decimal de 15%, eu divido 15 para 100, dá 0,15. E depois, esse 0,15 eu multiplico por 80, que também vai dar 12. É uma outra forma que você tem de fazer. Na letra A, a gente fez usando a forma fracionária de 15%, e na letra B, a gente fez usando a forma decimal de 15%. E no item C, que é a forma mais preferida das pessoas, é utilizando a famigerada e famosa regra de 3. A gente faz a seguinte associação: 100% de 80 é o todo, então 100% de 80 é o próprio 80. Para eu saber quanto que é 15% de 80, eu falo que é x, porque há uma proporção direta aí, então eu posso usar a regra de 3. Então, 100 eu associo com 80, por isso que eu coloco eles na mesma altura da igualdade, e embaixo o 15 eu associo com x, porque é o valor que eu quero saber. Então eu tenho uma igualdade aí de frações. Por que eu tenho uma igualdade de frações? Porque na verdade nós temos aí frações equivalentes. Então elas são proporcionais, eu posso igualar elas. Depois disso, né, a gente faz aí o produto dos meios pelos extremos. Então 100 vezes x, 100x, igual a 80 vezes 15, que dá 1.200. Em seguida você passa o 100 dividindo, né, aquela regrinha básica ali de resolver equações. Então, o x é dado por 1.200 sobre 100. Dividindo esses dois valores, nós encontramos x igual a 12. Então, bora fazer um exercício aqui. Joana quer comprar um sapato comprando a prazo, né? O sapato sai por R$80 à vista. Só que se ela comprar ele à vista, esse sapato sai com desconto de 10% do valor parcelado. Então eu pergunto para vocês, qual vai ser o valor que ela vai pagar pelo sapato se ela comprar à vista? Então, em outras palavras, você já deve ter percebido que o meu problema é calcular 10% de 80 e depois disso tirar esse valor de 80, que vai ser o desconto, né? Então, pensa comigo aqui, a gente pode fazer da seguinte ideia: se eu divido 80 para 10, dá 8. Isso quer dizer que 10% de 80 é equivalente a R$8. Então, o desconto seria de R$8 em cima de 80, que daria R$72. Então, né, resolvendo aí, como já falei para vocês, 10% de 80 pode ser a fração 10 sobre 100 multiplicado por 80, que daria 0,1, o valor decimal de 10%, multiplicado por 80, que dá 8. Você pode fazer de várias formas, né? Então, o desconto foi de R$8, portanto, o valor da bolsa final será R$72 com desconto. Só mais um exemplozinho aqui para nós fecharmos nossa aula. Para comprar um videogame mais atual, o Ricardo terá que pagar R$1.500 parcelado em 3 vezes, ou optar por um desconto de 20% à vista. Nesse caso, para o pagamento à vista, de quanto será a economia do Ricardo, né? Em outras palavras, ele quer saber quanto que ele vai economizar, isto é, qual vai ser o desconto que vai ser dado em cima da compra caso ela for dada à vista, ela for feita à vista, né?
Então, ó, você pode pensar assim de antemão, 1.500 para 10 dá R$150. Então, 10% de 1.500 é 150. Se eu quero 20%, 150 vezes 2, R$300. Então, desconto aí ó, de R$300. Já matei a questão, mas a gente também pode fazer seguindo as orientações que eu dei até aqui. A gente pode fazer, como eu já falei, né, aqui é o primeiro exemplo. E agora fechamos aqui o conteúdo, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu o conteúdo de porcentagem. Espero que você agora vá na plataforma da Secretaria, resolva exercícios, bastante exercícios, assistam vídeos e bons estudos e até mais.